chamou nessa manhã para um propósito nessa manhã. Vamos ler? Amém? Os irmãos acharam? Amém. Então vamos lá. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Os irmãos podem tomar assento, porque esse texto é um texto já bem conhecido. A gente não vai ler todo, porque a gente não vai fazer ampliar assim todos os pontos enriquecedores que o texto que nós viemos aprender com esse texto, né? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é rica em aprendizado para a nossa vida. E na manhã de hoje, Deus reservou esse momento para nós. Eu confesso para os irmãos que eu não dormi ontem pensando em estar aqui. Para a gente ver que quando as coisas é de Deus, é algo mesmo para surpreender. A minha vida ultimamente tem sido assim, eu tenho sido despertada esse ano, principalmente esse ano de 2025, para voltar ao culto na minha casa, porque eu faço culto no lar já há muitos anos, e em 2023 a gente fez alguns cultos, e quando foi o ano de 2024 a gente deu aquela pausa assim, né, devido a algumas questões familiares, e no início desse ano Deus ardeu no meu coração de eu voltar a fazer o culto lá na minha casa, e graças a Deus, Deus tem sustentado a gente. Já quero aproveitar a oportunidade para convidar os irmãos que sentiram no coração, toda quarta-feira, das 6 da manhã até as 10 da manhã, a gente está lá no culto, né? E tem sido uma bênção. E dia 5 de abril, estou fazendo que nem aqueles pregadores, né? Isso aí já, aí eles falam assim, agora eu vou entrar na mensagem. É um erro, porque a mensagem começa desde o momento que a gente está saudando os irmãos, já começa a mensagem, isso já faz parte da mensagem. Dia 5 de abril estaremos realizando um relógio de oração lá, na nossa casa. Depois os irmãos vão deixando processar o convite, se cada um sentir no coração, né? Os irmãos procuram aí a pastora Bernadette, pastora, mulher de Deus, para estar vendo aí o horário. Se não sentirem, amém, faremos outro. Quero também nessa manhã agradecer a Deus pela vida da nossa obreira, Maria. Eu quero dizer aqui que essa irmã, ela é uma discipuladora. Ela é. Pensa numa irmã que ela fala assim, é uma benção. Ela fala de uma forma que ela, sabe? Ela gera em nós o entusiasmo de querer estar no trabalho. E eu sempre falo, ela está sempre com a gente lá. Ela é uma discipuladora, uma mulher de Deus. Ela veio aqui, cantou o hino, mas assim, parece que eu sempre falo com ela, deixa Deus te usar. E realmente Deus tem usado essa mulher nessa terra. É uma amiga de muitos anos, companheira. Onde tem oração, ela está lá. É uma bênção, não perde. É uma bênção. Mas sabe por que isso? Porque todas essas palavras que eu comecei falando aqui, ela tem a ver com o texto que nós acabamos de ler nessa manhã. Por quê? Eu vou colocar aqui um nome nesse texto. Saiba a quem procurar quando você não souber o que fazer. Ralabassuri cano. Vai ser um lema para nós nessa manhã. Vai ser o nosso grito de guerra. Porque saiba a quem procurar quando você não souber o que fazer. A gente precisa ter essa estratégia. E quando não temos essa estratégia, precisamos pedir ao Senhor que coloque no nosso coração estratégias assim. Porque o que nós vemos aqui é que essa mulher, ela estava passando por um problema familiar gravíssimo. Porque ela estava a ponto de perder os seus 2 filhos. Porque ela era uma viúva. Porque o texto vai chamar de a viúva do azeite. Toda vez que nós ouvimos esse texto, a gente já se identifica. Principalmente quem é crente há muito tempo, né? Tem alguém aqui que é novo convertido? Levanta a mão para eu conhecer nessa manhã.
Não, você não é morrida, não. Você já é muitos anos para você. Quem é crente veterano conhece esse texto. E cada vez que a gente ouve alguém pregar sobre esse texto, a gente já conhece, já sabe toda a história. Porque falou na viúva do azeite, a gente vai sempre se familiarizar com a multiplicação do azeite. E aí a gente traz para a nossa vida a multiplicação de tudo que a gente tem pouco e que a gente tem uma necessidade grave, e a gente aguça nosso ouvido, aguça nossa fé de reconhecermos que o nosso Deus é o Deus que ainda continua multiplicando. Aleluia! E aí, quando nós pensamos nisso, a gente entra nesse texto. Como eu falei, o título do texto nessa manhã, que nós precisamos, nós como crentes em Jesus Cristo, Filho de Deus, né, precisamos estarmos atentos aos sinais que Deus vai trazer para nós. Queridos, nenhuma adversidade que o crente passa é sem propósito. Por pior que seja, tudo que acontece na vida dos santos tem propósito específico. É verdade, Deus, é por aí mesmo. Eu estou passando por um processo que eu tenho plena convicção de que Deus tem propósito nisso que eu estou passando. Que vai cooperar para o meu bem. Que vai cooperar para o seu bem. Nós se deparamos com uma consagração. Eu ouvi a oração da serva do Senhor. Quando ela orava, é algo que isso tem entristecido o coração dela. Porque quantas das vezes ela já ouviu alguém falar que alguém falou, ou alguém diretamente, talvez algum bombardeio, quem sabe dentro da própria família. Aquele trabalho ali é um trabalhozinho de fundo de quintal, aquilo ali não vai passar daquilo. Eita Jesus, é por aí mesmo. Como que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai fazer o mover que Ele está fazendo aqui num trabalho que não tenha propósito? Um trabalho que foi levantado do homem, pelo homem? Não. O trabalho quando é levantado por Deus. Ainda que pareça que não vai acontecer nada, ainda que apareça que um grupo saiu, está vazio o trabalho não vai dar fruto, ao cheiro das águas vai brotar. Aleluia! Que parece estar morto, ressuscita, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir os propósitos dele naquele ministério. O processo foi árduo que a serva do Senhor passou, e alguns da igreja que acompanharam. Foi árduo, mas esse processo não vai ficar sem ter uma resposta do Senhor. E nessa manhã eu quero dizer que Deus só multiplica alguma coisa, tem que ter alguma coisa, né? Se tem um joelho dobrado, vai ter resposta. Se tem 2 joelhos, mais ainda. Porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu quero ir mais além. Essa igreja só está de pé porque tem gente que ora aqui. Tem joelho dobrado. Tem promessa de Deus nesse lugar. Por isso que ela está de pé. E outra coisa, tem promessa de crescimento. Sabe por quê? Porque aqui tem pessoas rasgando o coração diante do Senhor. Olha aí, Maria. Tem promessa. Meu Deus. Aqui tem pessoas que Deus ele tem uma obra para realizar grande. E talvez entraram aqui passando por um problema porque precisavam ouvir essa palavra. Queridos, saiba a quem recorrer quando você não souber mais o que fazer. Em meio ao desespero existe uma porta aberta toda sexta-feira aqui. Uma porta que muitos olham, não dão nada por essa porta. Não dão nada por essas pessoas. Mas vocês não têm ideia do poder sobrenatural que Deus tem realizado nesse lugar. Eu entendo o seguinte: essa mulher não pediu filho a Eliseu. Primeiro, né? Ela não pediu filho a Deus. Deus deu filho para ela. A Bíblia não vai entrar em detalhe. Esse texto aqui, nessa manhã, nós conhecemos esse texto de uma mulher que ela ficou viúva
que o marido dela era servo do Senhor. E a Bíblia me fala que ele era um servo temente a Deus. Que ela fala isso no texto. E quando ela fica viúva, que vão lá os seus credores cobrarem a dívida do marido, que o marido deixou uma dívida. Tem algumas situações nesse texto que a gente não vai entrar em detalhe por causa do tempo e porque o foco da mensagem não é esse. Então o que acontece? A mulher estava em desespero, porque o texto vai me falar que ela não tinha como pagar. Ela estava desesperada e ela ia perder os seus 2 filhos, porque naquele costume, quando a pessoa não tinha como pagar uma dívida, o que ela tivesse disponível ali, que fosse serventia para pagar a dívida, os credores levariam. Naquele momento, os credores bateram a porta dela, e a gente entende também que ela teve o tempo para ela poder resolver, tentar granjear esse recurso. Porque senão o credor ia chegar e você não tem como pagar, então vou levar direto. Porque o texto vai me dizer que essa mulher estava viúva, ela lembrou de Eliseu, ela procura o homem de Deus, e tem uma conversa com aquele homem, praticamente quase que uma intimidação. Vamos dizer assim, olha, eu estou viúva, o credor bateu na minha porta para levar os meus 2 filhos, e o meu marido, ele era o teu servo, né? Ou seja, ele deixou essa dívida e eu não sei mais o que fazer. Mas ela não sabia o que fazer, mas ela procurou a pessoa certa. Olha aí, olha o que eu falei. Quando não sabemos o que fazer, não temos a solução sobre as nossas mãos, mas sabemos a quem procurar. E nesse texto ela foi até Eliseu. E aí Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Olha o desespero. Eu vejo isso aqui como um ato de desespero emocional. Essa mulher, ela devia estar sendo bombardeada na sua mente, o medo de perder seus filhos. Ela vivendo ao mesmo tempo aquele luto que é a perda do marido, passando aperto em casa, porque uma pessoa que está viúva. Naqueles dias nós sabemos que a história vai falar que os filhos, muitas das vezes, eles eram os provedores, na ausência do cabeça da casa. A história fala isso, que quando uma mulher, ela ficava viúva e ela tinha filhos, os filhos eram os provedores. Inclusive a gente vai se identificar na própria história de Jesus Cristo como também o provedor da sua casa quando o pai dele faleceu, Jesus. Mas nesse momento nós vemos que essa mulher, ela procura Eliseu e ele pergunta para ela, o que você tem em casa? A princípio ela olhou pelo lado natural, o lado humano. Meu servo, eu não tenho nada. E logo em seguida, eu vejo aquilo ali como um mover do Espírito Santo. Automaticamente ela lembrou. Porque a palavra do Senhor, ela fala que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Esse convencimento, muitas das vezes, quando nós ouvimos esse texto, a gente só se liga na questão de arrependimento de pecado. Quando ele vai convencer alguém, porque alguém está afastado dos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Aleluia! Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que quando nós não temos força para orar, ele coloca as palavras nos nossos lábios. Quando a gente não consegue orar, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E a palavra do Senhor também fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas... Glória a Deus. Então, se eu entendo que para tudo eu preciso do Espírito Santo, eu vou entender também que aquela mulher, quando ela respondeu, eu tenho uma botija de azeite. Ou seja, vamos dizer que os dias de hoje você esteja passando por um momento de uma luta muito grande, um desespero que você não consegue ter força para orar, você não consegue ter força para ir para o monte, para ir para aquela oração, ou para fazer nada para buscar espiritualmente a vitória. Mas você tem o Espírito Santo na sua vida? Aleluia! Você ainda tem o Espírito Santo. Se você ainda tem o Espírito Santo na sua vida, você tem tudo, aleluia! Porque o Espírito Santo é Ele que faz a multiplicação. É Ele que faz dar certo as coisas. É Ele que faz acontecer. É Ele que vai com a gente em qualquer lugar que a gente precisa ir para resolver as coisas. Nos leva e nos traz debaixo da bênção.
Quando ela lembrou que ela tinha a botija de azeite, pronto. Era isso que Eliseu precisava ouvir. Ela precisava lembrar que ela ainda tinha alguma coisa, que ainda tinha vida dentro dela, que ela não havia morrido, e que o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso, ainda tinha algo a realizar na vida dela. E eu quero chamar a atenção sua. Você pode continuar lendo o texto em casa, se você não conhece a totalidade do texto. Você vai ter oportunidade de, na sua casa, você marcar aí 2 Reis, capítulo 4, né? Leia o texto todo, porque ele é enriquecedor. Eu cheguei até a fazer um estudo de vários pontos. Eu anotei no caderno, e o caderno está em casa, eu não trouxe. Mas amém também, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. A gente aprende muita coisa, tem muitos outros pontos. E cheguei até a criar alguns conteúdos, que eu sou criadora de conteúdos, e falando sobre os 10 princípios de fé que nós aprendemos só com esse texto. Que em outra oportunidade eu vou estar trazendo aqui em nome de Jesus. Mas o foco dessa mensagem, que independente da fraqueza dessa mulher, ela soube a quem ela recorrer. Por que ela soube recorrer a Eliseu? Porque ela sabia da identidade que o profeta Eliseu tinha. Ela sabia do testemunho do homem de Deus. Quando nós conhecemos alguém que é cheio do Espírito Santo, que tem uma vida ilibada, ou quando nós se colocamos nessa posição de crentes espirituais, que buscamos orar, que buscamos ter uma vida de ajudar o próximo, que buscamos ter uma vida de sinceridade diante do Senhor, nós vamos ser referência para outras pessoas. Nós vamos ser procurados por aqueles que precisam. E por que será, aleluia, que você está aqui nessa manhã buscando força espiritual? Simplesmente para cumprir uma agenda, porque você quer mostrar para a pastora que você está aqui ajudando ela? Ou você simplesmente não tinha o que fazer na sua casa e veio aqui? Não. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje porque você tinha algo para oferecer para Deus. Você veio aqui nessa manhã. Aleluia. Porque Deus marcou esse encontro com você. Aleluia. Deus marcou esse encontro com o teu espírito sem você saber. Aleluia. E aí o diabo fez de tudo para você não estar aqui hoje. Não aconteceu isso? Algum impedimento? Mas você chegou até aqui, você venceu a guerra, você venceu essa batalha, porque você se esforçou para estar aqui. E você acha que você vai sair daqui sem a resposta? Você acha que Deus já não liberou algo profético na sua vida? Você acha que Deus já não visitou aquele familiar que está em algum lugar que você ora por ele? Você acha que essa pessoa da sua família, que você tanto ora e derrama lágrimas por ela, essa pessoa ingrata, você acha que Deus não está cuidando dessa causa que você apresentou? Porque você está sabendo ir no lugar certo. Você está sabendo a quem buscar nesse ato de desespero. Então nós precisamos, queridos, sabermos a quem nós vamos recorrer. Sabe o que a gente está vendo? As pessoas estão passando por problemas. E sabe para onde elas vão? A grande maioria? Para a rede social. Colocar mensagem, sabe aquela coisa que a pessoa está passando por um ataque, algum problema familiar ou qualquer outra situação de desafeto, de problema, de conflito? Ao invés dela vir aqui para a consagração da pastora Bernadette, porque aqui é um lugar de cura, ou até ir para os trabalhos de oração nas suas igrejas, ou até ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar, que a palavra fala para a gente fazer isso, nos instrui a fazermos isso. Sabe para onde ela vai? Ela vai postar lá piada para atacar outra pessoa no story dela, vai lá para o Facebook, né? Postar coisa para poder achando que aquilo vai desabafar, e não vai desabafar. As pessoas estão procurando pessoas erradas, indo a caminhos errados que não vai trazer a solução do problema. Quando não vai conversar com alguém, com um vizinho, alguém, outra pessoa, né? Que está vazio, que está seco. Pessoas que não têm vida de oração, elas estão vazias. E eu falo isso com propriedade. Sabe? Eu falo isso na rede social, as pessoas realmente se identificam. Porque os crentes de hoje em dia, eles estão, a maioria,
estão vazios, porque eles estão perdendo a essência do Espírito Santo. Sabe por quê? Estão tirando o trabalho de oração. Enquanto a pastora Bernadette está acrescentando mais oração, colocando as ovelhas para orar, eu virei só ovelha também. Se a gente está apoiando o ministério, estamos também sendo parceiro do ministério e para a glória e honra do nome do Senhor. Quando eu semeio no ministério do outro, Deus também traz fruto para o meu ministério. É assim que acontece. Quando eu semeio para ajudar alguém, isso volta para mim. A diaconisa Maricélia que está falando, não, é a própria palavra que fala. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão recebendo essa palavra? Amém. E aí quando eu vou compartilhar um problema com quem não tem nada para me oferecer, não, o problema não vai ser resolvido, o problema vai se persistindo. Mas nessa manhã, se você veio com propósito, Deus já está multiplicando a sua fé. Ele começa trabalhando no seu interior. Ele começa trabalhando na sua vida. Primeiro você, para depois você ter o que oferecer. Depois para você ter o que dar. Muito obrigado. É assim que Deus faz. Essa manhã eu não sabia que eu ia ser convidada para ministrar a palavra. Sabia mesmo não. Senão não vinha. Senão não vinha, tá vendo? Eu estou rejeitando. Eu estou rejeitando, mas Deus, ele quis ministrar comigo nessa manhã. Foi Deus mesmo, a Ana Maria sabe, né? Que eu vou para a consagração e fujo. Mas a irmã me encurralou de uma forma que não foi a irmã, foi Deus. Não, foi Deus, irmão. Sabe? E vou falar por que foi Deus. Foi Deus porque ela já foi estratégica. Aí a irmã não vai recusar e vai sentar aqui. Eu falei, ela não foi protocolar. Olha como é que as coisas são de Deus. Eu sou esperta, gente. Eu posso Ela parece. A gente vê quando é de Deus, quando a pessoa está comprometida, irmãos, com a essência do Espírito Santo, todas as atitudes que ela faz, ela exala o Espírito Santo. O olhar, o abraço, o aperto de mão, sabe? E essa mulher que é uma mulher simples, é uma mulher que tem humildade. Se ela tem alguma fraqueza, quem é que não tem? Né? Quem é que pode levantar a mão que é perfeito? Não. Mas é uma mulher usada. E ela me pegou de jeito. Porque se ela mandasse um áudio pra mim, mensagem, irmão, pode ir lá na ceia? Eu falei, eu posso ir, mas pra pregar não, só vou nessa condição. Né? Mas ela me pegou de jeito que não tive como eu correr. E eu entendi que foi um propósito do Senhor nessa manhã. Porque quando nós somos portadores da palavra do Senhor, Deus ele nos usa para nós também. E Deus está falando comigo nessa manhã. E eu quero ministrar, compartilhar isso com os irmãos. Eu quero que você tome posse nessa manhã. A quem você está procurando na hora do desespero? Com quem você está desabafando na hora do desespero? Reflita nessa palavra, tome posse, mas aplique na vida de alguém também. Saia dessa consagração hoje com as forças renovadas. Eu quero só concluir algo. Palavra suricão, taravaxé. Quero só concluir algo que eu comecei aqui, o Espírito Santo me voltou no raciocínio. Enquanto algumas igrejas estão acabando o trabalho, está vazio, eu vou acabar com o trabalho, porque não tá tendo quase ninguém. Ela está aqui, 3, 4, mas ela está perseverando. E colocando oração de 10 à meia-noite. Eu tenho que vir nessa oração. Ela está acrescentando. E é isso que a gente precisa fazer, queridos. Eu falo muito em rede social. Você pode orar 6 horas na igreja, mas se você não tiver vida de espiritual em casa, não vai adiantar. Temos que ter vida espiritual. Aqui na igreja eu sou o que eu sou em casa. Se eu oro muito, eu vou exalar isso aqui na casa do Senhor. E a irmã está dando oportunidade de nos ensinar a orarmos. Sair de casa, mas eu vou sair de casa para chegar aqui 10 horas, chegar em casa meia-noite. Mas na hora que a gente quer a bênção, na hora que a gente está passando por um problema, a gente quer milagre. A gente quer o tempo todo sobrenatural de Deus. Mas na hora da gente também sair da zona de conforto nossa, a carne grita. Não deixa a carne gritar não, queridos. Deixa o Espírito Santo prevalecer na sua vida. Deixa ele por todo o tempo. A oração é uma hora de joelho, não aguentou ficar ajoelhada, senta. Está cansado para comer? Levanta, guerreiro. Meu Deus, é foda. Seja ousado com o Senhor, porque Deus tem bênção, Deus tem promessa, Deus tem renovo, Deus tem resposta para a sua família. Em nome de Jesus.
você não souber o que fazer. Procure se informar, em algum lugar vai ter uma consagração. Tá? Amanheceu o dia da semana desesperada. Meu Deus do céu, estou sem força. Na minha igreja não tem trabalho agora. Se informe que Deus vai direcionar você para algum lugar. Não está com força para orar sozinho? Peça ajuda. Faça como essa mulher. Ela foi até Eliseu na hora do desespero. E nós temos que ir até o Senhor na hora do desespero. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, irmão, a gente não viver por letra. Porque tem muitas pessoas, muitos crentes aí que estão vivendo por letra. Mas a gente não estamos vivendo por letra. Nós estamos vivendo pelo Espírito Santo. Eu quero falar nessa manhã. Nós estamos de palma para a mulher de Deus, irmão. Aí nós estamos de palma. Aleluia. Eu quero dizer nessa manhã que eu falei para duas coisas. O crente, ele tem que se evitar quem tem raiz.